Corrida do táxi no Lubango, província da Huila, estudantes e funcionários públicos queixam-se da subida do preço. Detidos em Cabinda 3 cidadãos de nacionalidade congolesa, acusados de burla e falsificação de moeda. Saquela e Coluibengo, o município celebra primeiro ano desde que ascendeu a categoria de vila. Moradores apontam melhorias. Estaleiros navais no Kwanza Sul, o Presidente da República autoriza a alienação de 60% da participação social do Estado na sociedade. Mau tempo, aeroportos europeus de Amsterdã, Bruxelas e Paris cancelaram centenas de voos nesta quarta-feira. Estas e outras para ver agora no Girassol Jornal. Olá, boa noite. A subida do valor da corrida de táxi no Lubango está a provocar constrangimentos aos utentes. Estudantes e funcionários públicos são os mais afetados pela nova tarifa de 300 kwanzas que passou a ser cobrada desde o primeiro dia de janeiro. O aumento do preço da corrida de táxi nas várias rotas da cidade do Lubango está a provocar enormes constrangimentos aos utentes. Estudantes e funcionários públicos são os mais afetados pela nova tarifa, que é de 300 kwanzas, implementada a partir de 1 de janeiro, contra os 200 anteriormente praticados. Sendo sincera, está sendo muito difícil, principalmente para nós que vivemos muito distante, gastamos 2 táxis para chegar até o centro da cidade. E está sendo muito gastante mesmo. Com a subida do preço da corrida do táxi, criou-nos muita dificuldade, pois no momento de nos deslocarmos, visto que fez outras economias, então está a ser muito difícil. Nós, para nos deslocar da centralidade até aqui na cidade, e depois, só sair da centralidade, apanhamos 2 táxis através do estágio. Já é um gasto que nos aumentou mais nos gastos. Nos prejudicam mesmo muito, porque por vezes temos crianças que apanham táxi que é para ir na escola, todos os dias gastamos muito táxi, é mesmo complicado. Os utentes acusam igualmente muitos taxistas de estarem a encurtar as rotas, situação que aumenta os gastos das famílias com transporte. A falta dos táxis que fazem corridas completas, pois a maioria dos táxis estão a fazer corridas curtas e com a subida do táxi está a ser mesmo um constrangimento. Gastávamos pelo menos 400 e daí volta 800. Agora subiu para 1.200. Agora a minha filha está a gastar 2.000 por dia. Gastava 1.500. Este gerente de táxi reconhece que muitos passageiros reclamam do novo valor da corrida, mas que por enquanto, em certos casos, a sua transportação é facilitada e que a subida foi comunicada aos membros pela Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA. Para mim não está bom, porque há muita gente que se queixam devido à subida do táxi. Muitas mais velhas, os jovens ainda estão desatualizados, sempre nos perguntam como é que é o táxi, como é que não é o táxi, como é que está o preço do táxi. Mas para mim, para mim está tudo bem, porque a nota é que deu essa proposta de subida do táxi. E os passageiros reclamam, tanto faz, o que tiver 100, o que tiver 200 kwanzas, a gente ajudamos. Rosa Cole apela às autoridades a reverem a situação, que está a provocar grandes dificuldades às famílias. Eu apelo à Associação dos Taxistas ou dos Transportes que podem velar por isso, porque é mesmo muitos gastos, sabendo que o nosso salário também não compensa. 3 homens de nacionalidade congolesa que praticavam atos de burla e falsificação de moeda estrangeira foram detidos em Cabinda. A polícia afirma que a operação teve êxito devido à colaboração da população. A Polícia Nacional em Cabinda deteve 3 cidadãos da República Democrática do Congo. Os mesmos são acusados de falsificação da moeda estrangeira. Segundo a polícia, os mesmos são acusados também de crime de burla na República Democrática do Congo, de um valor de $37.000. A operação só teve êxitos por conta de uma denúncia feita por alguns cidadãos que notavam algo estranho entre os acusados. Sim, os órgãos de investigação e de inteligência do Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional de Angola
foram informados por via de fontes encobertas ou denúncia da entrada de 3 cidadãos da República do Congo. Com algumas foi possível determinar de que os mesmos se dedicavam à contrafação da moeda estrangeira. Daí que também foram encontrados em sua posse 3 notas de $100 falsas. Na sequência dessa investigação, foi possível também determinar que os mesmos terão defraudado $37.500 na República do Congo, por sinal a razão da sua fuga para Cabinda, do seu concidadão. Neste momento foram já despoletados todos os mecanismos que vão permitir que os mesmos sejam presentes ao Ministério Público, que melhor saberá decidir. A polícia afirma também que a investigação vai continuar até que se perceba se há uma rede por detrás destes crimes. Os órgãos de investigação e de inteligência do Comando Provincial vão continuar a trabalhar para aferir se eventualmente, para além deste grupo de 3 que foram detidos, terá ou se encontra mais outros. Mas, como disse, o trabalho dessa natureza vai continuar e aqui queremos já também aproveitar, digamos, dizer de que os nossos órgãos têm estado a trabalhar para monitorar a entrada de cidadãos estrangeiros desses 2 Congos, para ir determinando a entrada de cidadãos que têm essas práticas na cidade de Cabinda. Em relação aos $37.000 que burlaram a um cidadão na República Democrática do Congo, a polícia afirma que tudo será feito para se recuperar os valores. Um dos integrantes disse-nos de que esses valores se encontram mesmo lá na República do Congo. Mas, como sabe, existe cooperação conjunta com as autoridades do Congo. Poderão ser incitadas diligências no sentido de se aferir se efetivamente os mesmos, o mesmo caso está seguido lá na República do Congo, para depois se determinar se os valores existem ou não existem. A Polícia Nacional em Cabinda deteve 3 cidadãos da República Democrática do Congo acusados de falsificação de moeda estrangeira. Produtos do campo, como a mandioca, a berinjela, a cana-de-açúcar e outros, estiveram hoje em exposição na Feira Agropecuária do município do Sekele. O evento foi prestigiado pelo governador para a área técnica e económica de Icolo Ibengo e enquadra-se nas comemorações do primeiro ano de existência do Sekele desde a sua elevação à categoria de município, resultante da divisão político-administrativa. As potencialidades agrícolas e agropecuária da província de Icolo Ibengo estiveram nesta quarta-feira em exposição durante as comemorações do primeiro aniversário do Sekele enquanto município. Dona Verônica, que dedicou parte de sua vida no campo e trouxe de tudo um pouco da produção agrícola, destaca as vantagens da feira agropecuária na municipalidade. E dar mais vantagem nós como agricultora, por isso que eu trouxe de tudo um pouco. Então eu trouxe feijão preto e também trouxe esperacunhado e trouxe feijão catarina, trouxe o macunde e assim como também o feijão amarelo que é o feijão manteiga. Então esta exposição toda que eu fomos está ali, está a batata doce, está a berinjela e tem a mandioca. Então tinha que trazer aqui porque hoje é um dia muito importante para os cabonenses. Para ela, trata-se de uma excelente oportunidade para atrair o investimento privado. Que aqui no nosso município, na nossa província, há muita produção, que até podemos conseguir de fornecer também deste supermercado. Então só não estamos a chegar lá, porque precisa sempre que eles venham aqui visitar a nossa feira. Isto é o sonho do nosso administrador, é o sonho do nosso governador, para que abrisse essas feiras, para que também nós, como os cabonenses, os empresários, venham visitar e ali depois tenham o pensamento, em vez de importar aquilo que vem de fora, já não vão importar, então, para que venham comprar mesmo o nosso produto daqui, da terra. A munícipe Maria de Lourdes, que aproveitou a feira para comprar alguns produtos, destaca o desenvolvimento do setor agrícola no município do Sekele. Está mesmo a desenvolver e eu estou a gostar. Temos vários produtos do campo, tem muita coisa. Tanto mais que já fiz compras. Comprei banana, comprei cana, temos mandioca, temos muita coisa. Eu gostei. Veio só para mitigar o nosso município e não só. Conforme estão a ver aqui a agricultura e o cenário todo aqui presente, esta festa não veio só hoje.
Hoje foi o corte da fita e obviamente vai continuar como mercado municipal, feira municipal do Sequel. E o vice-governador para a área política, econômica e social, Agostinho António, realça que os munícipes terão diferentes motivos de interesses para visitar a feira, onde poderão encontrar também alguns serviços ligados à educação e saúde. É uma feira que tem os serviços de educação e saúde que são prestados aos munícipes e depois também temos a possibilidade de visitar as potencialidades agrícolas e industriais que o município possui. As atividades alusivas ao primeiro aniversário do município, que tem por objetivo reforçar a proximidade com a população, decorrem até o dia 10 de janeiro. E ainda no quadro das comemorações do primeiro aniversário do Sequel, os munícipes consideram que desde a elevação à categoria de município, o Sequel teve melhorias consideráveis, com destaque para a entrada dos serviços de transportes públicos, a limpeza e o reforço do policiamento. Com apenas um ano desde a elevação à categoria de município, os munícipes do Sequel consideram ter sido uma decisão acertada do governo central, tendo em conta a melhoria de alguns serviços e a entrada de outros. Para alguns habitantes, hoje a imagem do Sequel sofreu transformações satisfatórias desde o serviço de limpeza e o policiamento de proximidade. O Sequel teve muito lixo, já teve muito lixo espalhado e agora está mais organizado quanto a isso. Mesmo também falando de outros locais, né? Do Sequel, atualmente temos mais colégios públicos, privados nesse caso, e graças a Deus ganhamos um hospital novo, muito grande, que realmente trabalha muito bem. Falando também do Maé, está já dentro do Sequel, né? O Maé ficou mais urbanizado e tem locais mais organizados, por exemplo, a Quadra C é um sítio fechado, mas bem organizado, asfaltado até. O Sequel melhorou muito quanto primeiro a infraestrutura e também a própria limpeza em si e a organização do mesmo. A Polícia Nacional está a trabalhar muito. Vemos aqui polícias a fazer o seu trabalho, os polícias fazem o seu trabalho em toda a área, em todos os blocos. Antes da institucionalização como município, os habitantes enfrentavam desafios de locomoção para chegar, por exemplo, até ao município de Cacoaco, visto que na altura, no então distrito urbano do Sequel, não circulavam os táxis azuis e brancos. Hoje, a realidade é diferente. Diferente de antes, quer dizer, Sequel já estava a melhorar. Melhorou ainda mais quando se tornou município, porque vamos falar dos táxis. Antes não entrava a IAS para cá, agora já temos táxis que nos permitem chegar até Cacoaco e temos táxis que nos permitem chegar até mesmo, vamos falar na cidade, né? Aí na Mutamba. Então temos muitas vantagens que nós acabamos por ganhar. Está mesmo a crescer, já temos aqui o hospital geral. E agora a única coisa que nós queremos é energia neste lado, porque eu tenho aqui empreendimentos e não temos energia do Estado. O administrador municipal adjunto para a área técnica, infraestruturas e serviços comunitários, Afonso Culipanga, fez saber que o governo provincial de Icoli-Bengo vai dar sequência aos projetos de vital importância para as comunidades, onde constam os modelos de reestruturação de pavimentos rígidos. A província do Icoli-Bengo, dentro daquilo que são praticamente o modelo de estruturação, está a trabalhar em pavimento rígido, não asfalto, pavimento rígido. Nós chamamos betão, exatamente porque elas apresentam maior durabilidade. Elas depois são sequenciais em todas as zonas no qual serão projetadas também, que estão elencadas. Aí também vai se projetando este pavimento rígido. Entretanto, o vice-governador para a área política, econômica e social, Agostinho António, destaca 2 eixos prioritários para a melhoria da qualidade de vida da população local. Nós temos uma aposta clara que é a melhoria da condição de vida das nossas populações. A educação e a saúde são apostas fundamentais que nós vimos fazendo ao longo deste um ano de existência também da própria província, que completou a 27 de dezembro. E, portanto, temos 2 pilares do Programa Integrado de Assistência Comunitária, o PIAC, que é a Escola Amiga da Criança e o Hospital Amigo do Paciente. Portanto, todas as transformações que estão a ocorrer nas instituições escolares, nas instituições hospitalares
dos diferentes municípios da província atendem exatamente a essa necessidade de colocarmos serviços de qualidade a serem prestados para os municípios. O município do Sequel compreende a uma dimensão territorial de 303,3 km², é também considerado a porta de entrada e de saída de Icolibengo e conta com uma densidade populacional de mais de 450 mil habitantes. Mais de 500 processos de direitos de superfície serão entregues pela Administração Municipal da Maianga em 15 dias. Os dados foram avançados pelo administrador adjunto para a área técnica, que avançou que o município não registra casos de litígio de terras. Há mais de 12 anos que Antônia Cabral aguardava pelo seu direito de superfície para dar início às obras da sua casa. Hoje, esse desejo concretizou-se. Beneficiando o direito de superfície, já me garante eu fazer outra construção, se permitir no momento, né? Mas sinto-me muito congratulada com este documento, porque há muitos anos era esperado pelos moradores da Vila do Gameque, e isso transmite segurança para nós e as nossas famílias futuras. Na mesma condição encontramos Maria Antônio, que há mais de 30 anos pretende mudar a estrutura da sua casa de madeira. Somos moradores aqui deste condomínio há mais de 30 anos e, lógico, estávamos à espera de um momento como este, porque é sempre bom ter a casa, estar a viver numa casa onde tu consegues adquirir o direito de superfície, visto que há vários condomínios que nem direito de superfície têm. A Administração Municipal da Maianga realizou, nesta quarta-feira, a cerimônia de entrega simbólica de direitos de superfície a 10 cidadãos beneficiários. Segundo o administrador adjunto para a área técnica, neste momento, mais de 500 processos de direito de superfície estão por entregar. Nós pudermos transmitir aos municípios da Maianga que a administração municipal já está a fazer a emissão dos títulos de direito de superfície. Ou seja, nós nesta cerimónia fizemos uma entrega simbólica de 10 títulos, mas já temos mais 30 títulos prontos e mais de 500 processos no portal. Alguns ainda em fase de tratamento, outros em fase de conclusão. Com este novo sistema, nós podemos ter a emissão de um título em menos de 15 dias. Questionado sobre os litígios de terra, explicou que o município não registra casos desta natureza. O município da Maianga, como é um município já consolidado, acaba por ter menos preocupações a nível de litígios, né? Porque está praticamente uma malha urbana toda consolidada. Se nós fôssemos um município ainda virgem, provavelmente teríamos mais constrangimentos a este nível. O direito de superfície é um instrumento jurídico que permite ao beneficiário utilizar a superfície de um terreno de forma autónoma para fins como a construção de habitações ou outras atividades legalmente previstas. Uma das grandes inovações está relacionada com a diminuição da burocracia, porque este é um processo que é feito na janela única de concessão dos direitos fundiários e basta o município dar a entrada do processo, todo o processo ou todos os entes que intervêm no processo de emissão de direitos fundiários já estão inseridos no portal. Ou seja, falamos da administração municipal, falamos da AGT, falamos do IGCA e falamos também da Conservatória do Registro Predial. Ou seja, todos esses entes, o processo vai passando via portal por essas entidades todas, as entidades dão o devido tratamento e depois o processo é remetido via portal para a administração municipal, que é o ente que faz a entrega dos respectivos títulos. A Rua das Forças Armadas, em Cabinda, começa a receber obras de requalificação nos próximos dias. Nesta altura, já decorrem os trabalhos de demolições de algumas infraestruturas e barracas. Os comerciantes reclamam do prazo curto estabelecido para a remoção dos seus bens. A Rua das Forças Armadas começa a receber obras de requalificação a partir do dia 10 deste mês de janeiro. A referida rua está localizada numa zona comercial, paragem do IEMA, o chamado Centro Comercial de Cabinda. Com o passar do tempo, a rua foi se degradando. O asfalto em mau estado e os passeios tornaram-se zonas onde as vendedeiras começaram a comercializar os produtos. Com a recuperação da via, a circulação será facilitada e haverá novas medidas do exercício da atividade comercial.
Os comerciantes louvam a iniciativa, mas reclamam pelo tempo curto que foi dado para removerem os seus bens. Nesse tipo de situação é uma surpresa. Que, pelo menos se eles viessem a romper a sombra, como disseram, é normal, não é? Agora levarem às portas. O prazo é muito curto? Muito curto. Nos falaram que não, essa parte aqui não vão destruir, somente aquela anexa que vende telefone. Nós voltamos e estamos embora aqui. Só que, de surpresa, estamos a ver que estão a tirar o portão e estão a levar. Os trabalhadores aqui na loja ou outros, como é que fiquem? É choros. O secretário provincial das Obras Públicas explica como, tecnicamente, as obras vão decorrer. Em termos técnicos, teremos aqui um pavimento cuja estrutura terá uma camada de subbase com solos selecionados com 20 centímetros de espessura, uma camada de base com, portanto, solo cimento com 20 centímetros igualmente de espessura, uma camada de impregnação betuminosa, uma camada de binder e mais também a camada de desgaste com 5 centímetros de espessura. O responsável da empresa que vai executar as obras disse que as condições estão criadas e garante entregar a obra no prazo de 6 meses. A obra tem um prazo de 6 meses, mas tudo faremos para encurtar esse prazo, embora chame a atenção que seja uma obra que ocorra durante um período de chuvas, como todos sabemos, mas tudo faremos para dar a importância que esta obra merece, que é a obra mais importante neste momento na província de Cabinda. O administrador municipal de Cabinda pediu a colaboração da população para o êxito dos trabalhos. Luís Avelino Iebo assegurou também que a intenção passa em recuperar a boa imagem da cidade de Cabinda. Estamos a fazer um outro trabalho que é a retirada de tudo que é as casebres, quiosques, aquelas cantinas que não representam nenhuma imagem arquitetônica positiva, né? nesse troço, no sentido de permitir com que tenhamos as condições para que no dia 10 o empreiteiro, de forma efetiva, comece a fazer o seu trabalho. O empreiteiro, nas próximas 24 horas, ou até mesmo 72 horas, vai começar a colocar as New Jersey para vedar a via, o perímetro de intervenção e melhorar, fazer algum trabalho paliativo nas vias paralelas e nas vias perpendiculares para permitir a circulação no perímetro, na periferia dessa zona de intervenção. A recuperação da via será de 1,5 km. Nesta altura já decorrem os trabalhos de demolição de algumas estruturas e barracas. Um ofício nobre, aparentemente masculino, tem tirado muitos jovens das ruas. Falamos da lavagem de viaturas em prol do desenvolvimento familiar. Neste trabalho, mulheres determinadas... Ruas até os serviços especializados. Apesar de muitas vezes ser operação informal, é um ganha-pão para muitas famílias. Emanuel Sombo, antes de se tornar lavador de carro, fazia parte de um grupo de rixas até encontrar o primeiro emprego na lavagem de viaturas na zona do Golfo 2. Por vezes, a água em que se lava as viaturas vem de sarjetas ou de valas de escoamento. Ouvi parar aqui porque eu estava numa situação difícil, velho. Eu estava se metendo na vida do grupo. E vi que essa vida não dá certo. As pessoas vieram aqui na placa, me receberam bem. E estou aqui, mas de momento eu não quero ficar muito aqui, velho. Quero sair dessa vida também da placa, porque aqui não vejo lucro, velho. Com outras pessoas que não tem nada a ver, velho. Aqui levo um bocado de pão para me sustentar minha filha, um bocado também quando eu dou na minha mãe. Narciso Nelo, para além de lavar carros, o que é uma vida dura, como disse, também canta, mas não tem oportunidade de mostrar a sua arte ao público ou a um promotor artístico. Eu fui parar aqui por intermédio de um amigo. É que já houve muita complicação em casa. Decidi que tenho que tomar medida, de eu mesmo procurar qualquer coisa, mas eu digo que aqui não vão ser. Eu espero encontrar um lugar melhor do que aqui, porque aqui é mesmo. Só vou fazer qualquer coisa mesmo. Baby, remexe esse body, remexe esse body, remexe esse body. Hoje à noite é no Dubai, baby, vem, vem. Baby, remexe esse body, remexe esse body, remexe esse body.
Hoje à noite é no Dubai, baby. Vem, vem. Toma Gucci, toma Prada, toma Fendi pra gente curtir. E na caminhada encontramos Selman Sundi, que se dedica à lavagem de carros desde os 17 anos, algo que parece ser trabalho masculino. Sem vergonha, abraçou a profissão de lavadora de viaturas porque foi o que havia conseguido no momento para ajudar a sustentar os de casa, onde encontrou o primeiro emprego. É muito bom ser lavadora de carros e sendo mulher, não posso dizer que é melhor porque é um trabalho muito esforçado, mas é bom. Eu cheguei até esse ponto quando eu tinha 17 anos, eu precisava pelo menos ajudar a minha família com alguma coisa e também como não estava estudando na altura e não é que até agora eu continue, né? Mas eu precisava pelo menos ajudar a minha família com qualquer coisa e eu procurei trabalhar e foi com esse trabalho da qual me apareceu a oportunidade. Eu quero uma oportunidade de emprego ou trabalho, porque eu sou estudante e infelizmente tive que trancar o ano porque eu estou sem meio para poder dar sequência à minha faculdade. E quem, por favor, tiver uma vaga de emprego para mim, eu peço que me deem esta oportunidade. De realçar que várias estações de serviço a céu aberto têm gerado trabalho para muitos jovens e que ajuda a suprir as necessidades familiares. Informações falsas na internet, proposta de lei, previsões. Em destaque. O Presidente da República autorizou a alienação de 60% da participação social que o Estado detém indiretamente na Sociedade Porto Ambuim, Estaleiros Navais Limitada, no Kwanza Sul, a favor do parceiro estratégico e tecnológico identificado no concurso público lançado em dezembro de 2023. A medida consta do despacho presidencial publicado em Diário da República, número 245, de 31 de dezembro de 2025, e visa dinamizar as instalações da Paenal, dar suporte às operações do setor petrolífero, gerar postos de trabalho, desenvolver a cadeia de pequenas empresas de apoio aos serviços navais e reduzir as assimetrias regionais. O documento sublinha que, devido ao elevado nível de investimento necessário para revitalizar o ativo, se tornou imprescindível alienar parte do capital social detido pelo Estado através da Sonangol. O diploma ratificado pelo Presidente da República, João Lourenço, refere que o processo anterior de privatização, autorizado pelo Decreto Presidencial número 250/19, de 5 de agosto, não foi concluído por ter sido deserto o concurso público outrora aberto. O despacho esclarece também que, no âmbito do concurso realizado pela Sonangol, a 19 de dezembro de 2023, foi identificado um parceiro estratégico e tecnológico para a revitalização das infraestruturas da Paenal e para o desenvolvimento de um polo integrado de operações navais e industriais de apoio ao setor petrolífero, assente num plano de investimento orientado para a sustentabilidade financeira do projeto. O economista Daniel Tendo considera a decisão assertiva, uma vez que vai reduzir custos ao Estado e vai também diminuir a importação de competências para manutenção, reparação e outros serviços da indústria petrolífera. O que está em causa aqui é nós, enquanto Estado, escolhermos entre continuar a importar capacidade industrial ou finalmente termos a capacidade e a coragem política e econômica de construirmos uma soberania produtiva no setor petrolífero e tantos outros setores da nossa economia. A Paenal, sabemos que não é uma empresa qualquer, é um ativo estratégico da nossa segurança econômica, pois ela permite manter, reparar infraestruturas no setor petrolífero e dentro do país, o que vai fazer com que tenhamos capacidade de reduzir a saída de divisas do nosso país, gerar empregos qualificados e, acima de tudo, construir uma cadeia nacional de fornecedores. Daniel Tendo refere também que, com a decisão, o Executivo assumiu que não tem competências nem capacidade financeira para sustentar o projeto, tendo optado pela alienação. O economista não vê qualquer risco na transferência da competência do Estado para o privado. O despacho presidencial é claro, o ativo estava subcapitalizado,
o Estado não tinha sozinho capacidade tecnológica e financeira para o revitalizar, e o Estado estrategicamente recorreu ao setor privado para assim prosseguir. E aqui não se trata de uma dimensão ideológica, mas eu vejo isso mais como um pragmatismo político e econômico, o Estado procurar um parceiro privado para alavancar esta infraestrutura. O risco não é privatizar, o risco é transformar esta painel num elefante branco, que não é o nosso caso, que não é essa a intenção do Estado, porque um estaleiro, uma infraestrutura desta natureza, quando vazia, ela gera mais despesas, mas quando está a operar, vai gerar emprego, vai gerar exportação, impostos e, acima de tudo, conteúdo local. Em julho de 2024, a Sonangol anunciou que o consórcio, constituído pelas empresas Mota-Engil Engenharia e Construção África e Mota-Engil Angola, foi o vencedor do concurso para a implementação do projeto de manutenção, reparação e construção naval no estaleiro de Porto Ambuim. Inaugurada em 2008, a painel foi criada com o objetivo de promover o conteúdo local e reforçar a capacidade da indústria de fabrico em Angola. Inicialmente, a empresa resultou de uma joint venture entre a Sonangol com 40% e a SBM com 30%. Em 2010, a sul-coreana DSME integrou a sociedade com uma participação de 30%. Os deputados da Assembleia Nacional debatem na Generalidade, na próxima reunião plenária, agendada para o dia 22 deste mês, a proposta de lei contra as fake news na internet. A proposta de lei do Executivo que incide sobre o domínio do cybercrime foi aprovada nesta segunda-feira pela Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria da Assembleia Nacional. A proposta de lei foi à consulta pública em finais de abril do ano passado, antes de ir à Assembleia Nacional. O diploma vai estabelecer o regime jurídico sobre as medidas preventivas e de responsabilização das pessoas pela produção e divulgação de informações falsas na internet, vulgarmente conhecida por fake news, no território angolano. O Executivo quer combater um acentuado número de notícias falsas no atual contexto nacional e internacional, associado ao elevado crescimento tecnológico e, consequentemente, à expansão de novas plataformas de comunicação social. Se for aprovada, a lei será aplicada a todas as pessoas, singulares e coletivas, que disseminem ou colaborem na disseminação de informações falsas na internet pelo território nacional e áreas sob jurisdição angolana. Depois de apresentada no Parlamento por um auxílio do titular do Poder Executivo, a proposta deve ser debatida e aprovada na Generalidade. Posteriormente, o diploma segue para o mesmo procedimento em comissões de especialidade da Assembleia Nacional para a posterior aprovação final global pelo plenário de deputados. E a Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria da Assembleia Nacional, segundo a Comissão Técnica de Especial, aprovou também na última segunda-feira o relatório parecer da proposta de lei que aprova o Código de Disciplina Militar. Na reunião orientada pela presidente da Comissão, deputada Ruth Adriano Mendes, os deputados da Comissão Especializada aprovaram também a proposta de alteração da Lei número 13/18 de 29 de outubro, Lei das Carreiras do Militares das Forças Armadas Angolanas. A proposta de lei que aprova o Código de Disciplina Militar tem como objetivo adequar o regime jurídico da disciplina militar à Constituição de 2010 e dotar as Forças Armadas Angolanas de um instrumento jurídico moderno e atualizado, capaz de assegurar a hierarquia, a disciplina e a obediência no seio da instituição, enquanto pressupostos fundamentais para o cumprimento da sua missão constitucional de defesa militar do país. Já a proposta de alteração da Lei número 13/18 de 29 de outubro, Lei das Carreiras dos Militares das Forças Armadas Angolanas, visa fundamentalmente a conformação de um serviço militar híbrido, incluir todas as situações relacionadas com a gestão dos efetivos das FA no que se refere ao regime de progressão das carreiras. Os membros da segunda comissão apreciaram igualmente o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao terceiro trimestre de 2025, de referir que os relatórios pareceres foram aprovados por unanimidade,
com 17 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A elevada procura por atendimento no Instituto Oftalmológico Nacional de Angola está a expor a necessidade urgente de descentralização dos serviços de saúde ocular, segundo pacientes que defendem a criação e o reforço de outras unidades para reduzir a enchente, melhorar o atendimento e garantir mais dignidade, sobretudo aos idosos. A equipa de reportagem esteve nesta manhã no Instituto Oftalmológico Nacional de Angola, onde constatou uma forte enchente de pacientes que procuram atendimento médico em diversas especialidades na área de oftalmologia. O atendimento, pelo menos, vejo que está sendo lento. O que gostaria era que, se esse tipo de trabalho, ou de atendimento ou de assistência, fosse espalhado para todos os hospitais, não é? Com especialistas adequados, não poderia existir essa enchente toda. Segundo os utentes, a elevada procura tem provocado aglomerações dentro e fora da unidade hospitalar, ao criar constrangimentos, sobretudo para os pacientes mais idosos. Como o centro não possui capacidade para albergar todos os que recorrem diariamente aos seus serviços, muitos acabam por aguardar o atendimento no exterior do edifício. Lá nos outros centros médicos não há esse serviço. Todo Luanda fazem a transferência para aqui, exceto já em Benguela. Então, essas dificuldades que nós estamos a encontrar, tem muita gente, vem às 5 horas, não consegue fazer as consultas. Nós mesmo temos que ter muita paciência, porque aqui o multidão é demais. Muita multidão, aqui todo mundo só quer cidadela, mas também o povo que está aqui é um sofrimento mesmo. Quando você vem aqui demais, vai só sair 16 horas, 17, depende da sorte. Alguns pacientes relatam que chegam a permanecer mais de 2 horas na rua à espera de serem chamados para efetuar marcação ou consulta, sem bancos para se sentarem ou espaços adequados de espera. É complicado para nós, os mais velhos, somos hipertensos, e ter aqui o sítio para a gente sentar. É isso que eu encaro que aqui está a faltar. Diante da situação, vários utentes defendem a necessidade da descentralização dos serviços oftalmológicos, como a criação de mais centros ou reforço de outras unidades de saúde, de modo a reduzir o número de pacientes que acorrem ao Instituto Oftalmológico Nacional de Angola. Na consulta deveria descentralizar os serviços, não deveria só ser serviço único de toda a província de Luanda. Pelo menos deveria descentralizar nos municípios. Eu venho no município de Kazenga. E serviço para não acumular só muita gente, porque muita gente que está aqui desde as 5 horas até preciso momento ainda não foram atendidos. O país assinala amanhã, quinta-feira, o Dia da Cultura Nacional, com a realização de várias atividades em alusão ao 8 de janeiro, numa altura em que as opiniões dos fazedores sobre o estado atual do setor divergem. As celebrações do Dia da Cultura Nacional acontecem numa altura em que o setor viu reduzida a verba para o Programa de Valorização e Dinamização da Cultura. No OGE, os números saíram de 48,34 mil milhões de kwanzas em 2025 para 31,5 em 2026. E quando questionamos sobre o estado atual da cultura nacional, as opiniões entre os fazedores divergem. Na verdade, eu não consigo perceber agora qual é a nossa cultura, nós os angolanos. É uma coisa, é dinâmico isso. Porque nós estamos a perder a nossa maneira de ser, de estar, não é? E isso é dinâmico. Nós hoje, no século XXI, se formos a ver, nem na música, nem na dança, nem na pintura, nem no teatro, porque não se produz, há pouca produção. A nossa cultura, a princípio, está em estado de dinâmica positiva. No ponto de vista de andamento, do ponto de vista daquilo que são os movimentos causados pelas diferentes ou nas suas mais diversas formas de manifestação, nós estamos bem. O país conta com o Plano de Apoio e Promoção da Cultura, Planacult, aprovado em decreto presidencial em abril do ano passado, que visa apoiar e promover a cultura nacional. Para Anguche dos Santos, mais do que ter um plano,
é fundamental que as políticas do setor sejam claras. Há uma série de coisas que têm que ser feitas. A política cultural, ou do Ministério da Cultura, tem que ser clara. Os dinheiros a gente tem que saber onde é que vai para a educação deste povo, para a defesa desse povo. Um povo sem educação, sem cultura, não é povo. Um povo que não tem tudo perdido. Ndaka Yowin defende que a cultura nacional não necessita de resgate, mas sim de revitalização. Porque está tudo aí. Um Gusto está aqui, ele tem história. Um Gusto tem alguma informação para prestar-nos. Quantos líderes nós temos para cada área, para cada setor? Nós temos muita gente. Os nossos avós, muitos deles estão vivos. Os nossos tios. A questão aqui é que temos que reconhecer que trabalhamos menos para aquilo que é necessário. Um setor considerado como fonte rica de receitas para qualquer país, mas o seu peso no PIB nacional ainda é quase insignificante. A contribuição atual não é conhecida e a razão para este cenário é esclarecida pelo Diretor Nacional de Formação Artística do Ministério da Cultura. O rendimento econômico da cultura não é dimensionado como setor cultural. Muitas das empresas culturais estão registradas como do setor do comércio. Então, na verdade, quando se faz esse registro, e aí sim é uma deficiência do Estado e o Estado tem que corrigir. Mas um problema é identificado. Sim, tem que corrigir. Porque o artista é dimensionado, eu tenho uma empresa do setor cultural e na hora de pagar imposto, eu pago como uma empresa de comércio ou de serviços, mas não é de serviço cultural. E aí sim que esse é um problema que o Ministério assume que não tem para poder dimensionar isso. O economista Mário Saveto aponta caminhos que, no seu entender, podem ser trilhados para que a cultura seja transformada num motor de diversificação económica e criação de riqueza. Vamos pensar na autossuficiência. Está a ver aquele que já produz? Ele já tem capacidade de produção e sabe fazer. Às vezes o que não tem é meio, não tem apoio. O banco não aceita porque não tem viabilidade do projeto dele, como sustentar. Qual que é isso, viabilidade? É criar projetos que sejam sustentáveis. Ele, com o que faz, se tiver um apoio do banco e o Ministério, junto da direção provincial, haver algum acompanhamento, é mais uma fonte de receita para o Ministério da Cultura. Uma cultura que precisa ser discutida de forma mais abrangente e ter um maior consumo interno na visão de quem está no setor. Não podemos olhar apenas os encontros culturais para efeitos de atividades musicais, teatro. Não, para dialogar mesmo, sem música. Mas é falar do sistema, é discutir. Cada um tem que fazer pela sua comunidade. É uma geração. Da minha geração estamos todos aí a morrer conforme a gente morre. Pobres, doentes, uma série de coisas. E a geração que está a vir, nós não estamos a deixar os dados, a informação correto. Os artistas que trabalham, um pintor que faz uma coisa, a Sonangola, a TAG, a não sei quem, os petróleos, tudo isso que anda por aí, deviam comprar as obras dessas pessoas para poderem fazer mais, para ensinar os outros que vêm. Angola precisa fazer mais investimentos se quiser ter uma indústria cultural dinâmica e que contribua com recursos para as contas públicas. A chamada de atenção é do agente cultural Guelmo Cruz e do economista José Lumbo, que abordaram o assunto numa altura em que o país se prepara para celebrar o Dia da Cultura Nacional nesta quinta-feira, 8 de janeiro. A discussão sobre a existência ou não de uma indústria cultural em Angola tem vindo a ganhar espaço e são muitas as vozes que se têm levantado para falar sobre o assunto. Guelmo Cruz assume a existência de ser feito um trabalho mais apurado, mas se nega a afirmar que no país não exista indústria cultural. A nossa realidade existe sim, é o que eu defendo sempre, apesar de que estamos a construir o nosso tecido cultural de forma gradual, não é? Comparativamente a outras realidades, mas o que deve estar aqui assente é que a nossa realidade existe sim uma indústria cultural. Claro está que temos de melhorar muitos aspectos para que estejamos também ombreados com os outros.
O teatro lidera a lista das modalidades artísticas que mais se debatem com a falta de espaço para a sua massificação. Hoje ainda é muito gritante a ausência de salas para que os artistas ligados ao teatro possam exibir as suas peças, mas neste capítulo também há uma grande preocupação do Governo. Sabemos nós que o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tem estado a trabalhar para que, junto do Ministério da Cultura, para que antigas salas sejam recuperadas, e há aqui um trabalho que está a ser feito, pelo menos em várias salas na capital do país, para que daqui a mais 2 a 3 anos os agentes ligados às artes cênicas tenham as salas próprias para se poderem exibir. No entanto, a música é das que mais cresce quando o assunto tem que ver com a criação de uma indústria. Guilherme Cruz entende que prova disso é o surgimento de artistas angolanos que aos poucos têm vindo a internacionalizar os seus trabalhos. A música, nos mais variados domínios, porque a música tem estado na vida dos angolanos de manhã, à tarde e de noite, e do ponto de vista da produção cultural nós já estamos num nível muito considerável, comparando a outras realidades. Nós hoje temos artistas ligados à música que já são artistas internacionais, não é? Que já fazem atividades em outras latitudes do mundo, com algum destaque em países lusófonos, com grande particularidade a Portugal. Entretanto, existe a questão que tem que ver com o verdadeiro contributo da cultura para as contas públicas. José Lumbo, economista, entende que estão a faltar políticas que visam dinamizar a cultura, daí a inexistência de dados concretos sobre a participação deste setor nos orçamentos do Estado. José Lumbo aponta medidas que poderão contribuir para a inversão do quadro atual. O Estado angolano deve promover a nossa cultura pelo intermédio da educação. Portanto, esta é a chave número 1, o principal elemento. E depois também olhar aqui na valorização do que é nosso. Promover aqui um espírito do angolano, valorizar o que é nosso. Hoje nós temos dificuldade de valorizar o que é nosso. Isto é um elemento fundamental. Quando todos os angolanos começarem a valorizar, começarem a dar atenção especial naquilo que é nosso, valorizar em qualquer parte do mundo o ser angolano, a cultura angolana, tenho a plena certeza que nós vamos aumentar níveis significativos de receita. Recomenda-se mais investimentos e maior dinâmica do Ministério de Tutela, tendo em vista a criação de uma indústria robusta, defendem interlocutores da Rede Girassol. Refira-se que o país assinala esta quinta-feira, 8 de janeiro, o Dia da Cultura Nacional, data que homenageia a visita e o discurso do presidente António Agostinho Neto, proferido em 1979 na União dos Escritores Angolanos. Todavia, a efeméride só foi reconhecida e instituída a 8 de janeiro de 1986. Tempo para a primeira pausa no Girassol Jornal. Voltamos já a seguir. Até já. De volta à informação, a Geórgia assinalou esta quarta-feira o Natal Ortodoxo, com celebrações religiosas e vários protestos na capital, apelando à integração na União Europeia. Na Rússia, o Natal Ortodoxo também foi marcado com apelo de encorajamento de Vladimir Putin às forças militares e considera a guerra na Ucrânia como uma missão sagrada. Em Tbilisi, manifestantes reuniram-se em frente ao Parlamento, transformando o feriado num momento de expressão política e de celebração religiosa. Os protestos prolongaram-se há mais de um ano, tendo sido desencadeados pela decisão do governo de suspender as negociações de adesão à União Europeia. Muitos manifestantes dizem que a medida afasta a Geórgia da Europa e que aproxima da influência da Rússia. Algumas pessoas assistiram à missa de Natal enroladas em bandeiras da Geórgia e da União Europeia, ligando a fé aos apelos à integração na União Europeia. As manifestações começaram em novembro de 2024, após o primeiro-ministro Irakli Kobakidze anunciar a suspensão das negociações de adesão.
Desde então, o partido no poder, Sonho Georgiano, endureceu as regras sobre ajuntamentos públicos e aprovou leis que afastam organizações de direitos humanos e meios de comunicação independentes, suscitando críticas no país e no estrangeiro. Na Rússia, Vladimir Putin assistiu a uma liturgia de Natal ortodoxa perto de Moscovo, tendo destacado o poder sagrado dos militares. Putin esteve presente na igreja de São Jorge Vitorioso, onde entre os fiéis se encontravam militares no ativo e as suas famílias. Seguindo o calendário juliano, o Natal na Igreja Ortodoxa Russa celebra-se a 7 de janeiro. Após a celebração, Putin dirigiu-se aos presentes na igreja, falou de Cristo como protetor da humanidade e estabeleceu uma comparação com os militares russos. Referiu ainda que as Forças Armadas defendem a pátria e o seu povo, missão que descreveu como um dever sagrado enraizado na história. O líder russo, dirigindo-se às crianças na congregação, afirmou que podiam orgulhar-se dos pais fardados. Putin destacou também a união entre as confissões e agradeceu aos militares pelo serviço prestado antes de desejar um Feliz Natal aos presentes. Voltou a provocar tensão diplomática com a Europa a intenção reiterada do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de adquirir a Groenlândia, num contexto agravado pela intervenção norte-americana na Venezuela. Confira no Compacto Internacional. A intenção reiterada do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de adquirir a Groenlândia, admitindo usar força militar, voltou a provocar tensão diplomática com a Europa, num contexto agravado pela intervenção norte-americana na Venezuela, território autónomo do Reino da Dinamarca, situado entre os oceanos Atlântico e Ártico. A Groenlândia tem cerca de um quarto da sua superfície coberta de gelo, uma população de aproximadamente 56 mil habitantes e recursos minerais estratégicos, incluindo terras raras, cujo valor aumentou com o degelo progressivo do Ártico. A incerteza em torno dos planos de Trump intensificou-se desde a visita privada do seu filho, Donald Trump Jr., à ilha em janeiro de 2025 e da deslocação do vice-presidente J.D. Vance em março do mesmo ano. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que a coligação política que dirige deveria liderar a Venezuela após a prisão do ex-presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Machado, ex-parlamentar, venceu as primárias para desafiar Maduro na eleição presidencial venezuelana de 2024. Questionada diretamente sobre se considera se deve ser a próxima líder da Venezuela, Machado respondeu absolutamente, referindo ainda que a sua coligação tem González como presidente eleito. O governo de Caracas impediu Corina de se candidatar, levando-a a ceder o lugar ao diplomata reformado Edmundo González. Os Estados Unidos e outros governos reconheceram González como o vencedor das eleições depois de o executivo de Maduro ter sido acusado de manipular a contagem dos votos. Os aeroportos europeus de Amsterdão, Bruxelas e Paris tiveram hoje que cancelar centenas de ligações aéreas, incluindo para Portugal devido à queda de neve e vento, de acordo com as autoridades locais. Nos Países Baixos, pelo menos 800 voos foram cancelados no aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, um dos maiores da Europa. Entre partidas e chegadas foram cancelados pelo menos 7 ligações, 3 em Lisboa e 4 no Porto. Na Bélgica, o temporal de neve obrigou ao cancelamento de 40 voos no Aeroporto Internacional de Bruxelas. Também os aeroportos de Paris registaram constrangimentos devido ao mau tempo, tendo sido já registados cerca de uma centena de cancelamentos. Tempo para o desporto. O selecionador nacional Patrice Bumel afirmou que o pouco tempo à frente dos Palancas Negras ditou o fracasso de Angola no CAN 2025. Na competição que acontece no Reino de Marrocos, o selecionador nacional Patrice Bumel disse que teve pouco tempo de preparação para o CAN, fator que dificultou na adaptação.
dos jogadores. Um jogador de alto nível, depois de acabar a sua época, fica mais ou menos 15 dias sem nada fazer. E precisamos de 6 semanas para colocar o jogador no nível. E quando os jogadores que não jogam nos clubes, mas mesmo assim os clubes permitem que eles fiquem lá em vez de liberá-los para a federação, nós responsáveis temos que utilizar o tempo de competição para continuar a dar-lhes tempo de recuperação. No Patrice Baumel justificou ao apontar que sobre a questão dos 11 iniciais, nós tínhamos 3 jogos em 7 dias. 3 jogos de alto nível em 7 dias, com um jogo às 18, um jogo às 13h30 e um jogo às 17. Entre o primeiro e o segundo jogo tínhamos 4 dias. Troquei 3 jogadores porque independente, houve algumas lesões, alguns problemas físicos e houve outros que não estiveram ao nível que eu pretendia. Contratado em setembro ao argumentar que em 2012 chegou a 2 meses do CAN no comando da Zâmbia. No entanto, os Chipolopolo venceram a competição. De 28 jogadores para o estágio. É verdade, podemos pôr essas questões, mas cada equipa a preparar tem a sua experiência. Em 2012, com a Zâmbia, preparamos o CAN durante 2 meses, novembro e dezembro. Vou falar desta data FIFA que foi recuada, em vez do 8 passou para o 15, e passamos praticamente 2 semanas de trabalho para 4 dias. 4 dias de trabalho diretamente no país organizador do CAN. Avec les 4 jours, directement au pays organisateur. São as notícias no Girassol Jornal. Daqui a pouco tem outras para lhe contar. Para já fazemos mais uma pausa. Ao Tribunal Constitucional a documentação referente ao 14º Congresso Ordinário, realizado de 28 a 30 de novembro de 2025. Os documentos do 14º Congresso Ordinário da UNITA, realizado no dia 28 de novembro de 2025, já se encontram sob tutela do Tribunal Constitucional da República. O ato foi conduzido pelo presidente da mesa do Congresso, Lukamba Gato, e durante a entrega, segundo o responsável, não houve nenhuma resistência do tribunal. A primeira reação é que, visto a primeira, a lista está completa, mas caso haja alguma insuficiência, seremos notificados para podermos fazer o necessário provimento. Por outro lado, Lukamba Gato realçou que esta prática resume-se ao cumprimento do que está estabelecido na Constituição da República de Angola e da Lei dos Partidos Políticos do artigo 21º da Lei número 22/10 de 3 de dezembro. O que está instituído por lei. Temos 45 dias depois do Congresso para entregarmos toda a documentação e hoje, decorridos 38 dias, a UNITA acaba por cumprir com essa obrigação. Pensamos que sim, é um ato importante porque, de um lado, demonstra o respeito à legalidade, ao Estado de Direito, e do outro lado abre-se a perspectiva para que o partido possa, no quadro da lei, exercer as suas funções, as suas atividades, as suas atribuições, de um modo completamente legal. O presidente da mesa do 14º Congresso destacou ainda o impacto deste feito para o partido. Também entra no quadro da consolidação do jogo político, do jogo partidário, e consolida o nosso processo democrático porque envia uma mensagem forte de que estamos aqui para cumprir com a Constituição e a lei, de um lado, do outro lado, abrimos assim perspectiva para que o jogo político se possa fazer à luz da lei e da Constituição. O encontro foi testemunhado por distintos membros da direção do Partido do Galo Negro. Os restos mortais do bispo emérito de Mbanza Congo, Dom Serafim Chingui Aombo, chegaram na tarde desta quarta-feira à capital do país. No aeroporto militar, vários fiéis e clérigos se fizeram presentes. A chegada foi também prestigiada pelo governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho. A Brígida Ical acompanhou o momento e traz ao pormenor todas as informações. Brígida, boa noite.
Boa noite, Manuela Costa, extensiva a todos que nos acompanham. Nos encontramos na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde já decorre a missa de corpo presente do Bispo Emérito da Diocese de Mbanza, Congo, que chegou na tarde desta quarta-feira à capital do país. Neste momento já terminou a homilia presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Luanda, Dom Antônio Lungueque, que deixou uma mensagem de esperança à comunidade católica angolana. Separa-se de nós fisicamente o nosso irmão, o nosso pastor, mas também cheios de esperança, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, para celebrar a vida e missão do cristão, as exéquias de um cristão, por exemplo. Pois é este cristão que o Senhor chamou junto de si. A morte de um bispo revela-nos a sua história na congregação, por exemplo, na ordem dos frades menores capuchinhos. Manuela Costa vale ainda realçar que na chegada dos restos mortais na capital do país, o governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, falou também do legado do bispo emérito daquela diocese na pacificação da paz e olhando mesmo pelo gesto de simplicidade deixada pelo bispo daquela diocese histórica do país. O Xinguiarrongo, Dom Serafim era uma figura emblemática, era uma figura carismática, deixa-nos um grande legado de humildade, uma figura de respeito. E eu sempre disse que Xinguiarrongo não é uma figura somente de Mbanza Congo, nem do Zaire, é de Angola, é da África, é do mundo. Por isso que nós vamos continuar a seguir os belíssimos exemplos que ele muito nos ensinou. Por isso, morrem os homens, como dizia, e ficam os feitos. Está-se preparada a cerimónia com eu vim especificamente, criamos as comissões de trabalho, nos juntamos à igreja, estamos a trabalhar, estamos nos preparativos, está a ser preparada uma cerimónia de forma tal com que ele venha merecer um funeral à dimensão do Dom Serafim Xinguiarrongo. Acabamos de ouvir o governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, que destacou o legado deixado pelo bispo diocesano da província do Zaire. Na verdade, esta é a missa que deu a abertura então da chegada dos restos mortais do bispo da diocese de Mbanza, Congo, o filho do Kwanza Sul, que deu o seu ministério em Angola, começando mesmo como bispo auxiliar da arquidiocese de Luanda e também bispo da diocese de Mbanza, Congo, muito antes aqui na capital do país, como já havíamos feito referência, pelo pedido do clérigo diocesano de Mbanza, Congo, uma vez que foi o segundo bispo daquela diocese. Despede-se a equipa da Rede Girassol destacada aqui na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Josemar Manuel, Song Magalhães, Brígida e Cala. Boa noite. Boa noite, Brígida e Cala, e obrigada por estas informações. E assim estão contadas as notícias no Girassol Jornal. Obrigada pelo carinho de sempre. Nosso encontro fica marcado para amanhã, ao mesmo horário. Boa noite. Fique em paz.